diretamente a palavra do Senhor. E hoje, de uma forma maravilhosa, nós chamamos a nossa bispa, Luciane de Toledo, porque hoje o Senhor a escolheu para ministrar neste lugar. E nós agradecemos ao Senhor de todo o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Tu estás aqui, Senhor, Tu estás aqui. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com toda a sua amada igreja neste lugar e em toda a terra. Todos que estão nos assistindo. A minha oração é que o Espírito Santo, nosso tesouro, que foi nos enviado através de um incrível esmagamento de Jesus na cruz, Ele possa, com todo o poder que Ele tem de ressuscitar os mortos, que Ele possa estar vivificando os nossos corações enquanto temos tempo nesta terra. Precioso Espírito Santo, nós te amamos, nós te adoramos, nós te louvamos e te bendizemos. Nós precisamos tanto de ti, tanto, tanto, tanto. Muito obrigada, minha amada, obrigada, que o Senhor te abençoe por isso. Ouça, meus amados, o profeta do Senhor diz assim: as guerras matam milhares, a fome mata milhares, as enfermidades, as pragas, as epidemias, Hashem, matam milhares. Mas os que matam mais são os pastores. Os pastores matam as almas. As epidemias, as tragédias. Que alguém possa entender. As guerras, os terremotos, matam o corpo, mas nada podem quanto a alma. Se algum verdadeiro cristão morrer naquela tragédia, ele estará com o Senhor. Mas um pastor mata milhares de almas eternamente no inferno. Eu louvo a Deus porque neste dia que se chama hoje, milhares de cristãos que não entenderiam o que eu estou falando há um tempo atrás, ou se rebelariam e se revoltariam contra mim, hoje, pela forma como Deus está expondo a verdade, vão concordar. Sim, eles matam as almas no inferno. Que o Senhor me ajude neste dia
a transmitir o que o Senhor pôs no meu coração. O tema desta mensagem é: volta ao lugar de onde caíste. Amados, cada um de vocês que estão aqui ou que estão nos assistindo pelas mídias, por que você está aqui hoje? Você tem uma razão. Você está aqui religiosamente, porque domingo é dia de ir na igreja. Ou você está aqui por um temor: ai, se eu não for na igreja, Deus vai me castigar. Você tem uma consciência real do porquê você está aqui hoje? É tão importante você estar sentado aqui sabendo por que você está aqui. E é maravilhoso porque enquanto eu meditava nesta mensagem ontem, o Senhor me trouxe claramente a família da nossa irmã Sônia e do seu esposo. Porque é uma família que nós vemos aqui. Você vê os pais, família, os pais, os filhos e os netos. Presta atenção no que eu vou falar. Qual que é o nome do nosso amado? Irmão João. Então, esta família que hoje vocês viram, as 3 gerações aqui, você vai entender a mensagem. Sônia e João geraram os seus filhos, que geraram filhos. Infelizmente, eu não sei o nome das crianças, mas vocês vão entender. As crianças estavam dentro dos avós. Entendam isto. Está me entendendo, irmã Sônia? Os seus netos e os seus bisnetos estavam dentro de vocês. Mas vocês estavam dentro de alguém. E este alguém estava dentro de alguém. E se você voltar, e cada ser humano entrar dentro do ventre da sua mãe, entrará em Noé, o único sobrevivente do dilúvio. Eu falo Noé porque foi ele que Deus chamou, não me refiro à família dele. Entra em Eva e entra em Adão. Todos nós estávamos em Adão. Alguém me entendeu? Se cada ser humano, um dia nós precisamos fazer esta arte, amadas irmãs, pegar uma multidão e fazê-los voltar ao ventre da mãe, e vai afunilar até chegar em Adão. Entra em Eva, entra em Adão, porque Eva saiu de Adão. Por isso a Bíblia se refere à primeira humanidade caída como em Adão. Agora, se você for ao livro do Gênesis, capítulo 3, no versículo 8, por favor, se puderem pôr as referências bíblicas, eu agradeço. Eu não consigo falar de doutrina. Eu estou aqui falando da vida de cada um de nós individualmente, porque você está sentado aqui. E é muito importante que você esteja aqui pelo motivo certo. Gênesis 3, 8. Ele diz assim: quando Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Aqui fica muito claro que Deus vinha andar com Adão. Oh, amados,
Eu desejaria, sim, que o Senhor fizesse uma cobertura neste lugar como é este teto e nos levasse todos a este lugar aonde nós estávamos no princípio, para que você entenda de uma vez por todas que quando Adão andou com Deus, você andou com Deus. Você não surgiu do nada. Você não surgiu de um macaco. E aqueles que alegam isto, merecem ter este ancestral irracional, animal. É uma mentira para anular a tua criação e o teu Criador e te lançar para longe dele eternamente no inferno, que é o lugar daqueles que não amaram a Deus e não quiseram ele, porque não eram dele. É importante você saber que toda a humanidade, quando Deus contemplou Adão, Ele contemplou todos nós. O dia que Deus me mostrou isso, eu entendi o meu desespero por ele. Eu entendi que eu não podia mais perder tempo nesta terra. Eu precisava encontrá-lo de qualquer forma. É como se de repente ele me mostrou ele lá longe, e eu estava toda distraída na minha vidinha tão boa que eu tinha. E de repente eu estou andando e eu parei e vi alguém lá longe. E quando eu vi, algo dentro de mim me disse: é ele. Ele veio. E eu comecei a correr. E eu falei: Senhor, o Senhor veio por mim, o Senhor veio me buscar, o Senhor veio me procurar. Ah, quem dera todos tivessem essa experiência. Só isso vai importar por toda a eternidade. Nós não nascemos de um Big Bang, nem de um animal. Nós fomos criados por um Deus santo, que nos criou santos. Abram, por favor, no livro de Efésios, capítulo 1. Nós vamos deixar o Espírito Santo conduzir. Algumas vezes eu não sei o capítulo e o versículo, mas é Efésios capítulo 1, acho que é o versículo 3, aonde a Bíblia, a palavra de Deus declara claramente que nós já existíamos desde antes de Deus criar Adão. A nossa vida é um mistério. Versículo 4. Assim como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos escolheu nele. Quando? Quando que nós fomos escolhidos? Quando o mundo foi criado? Quando você nasceu? 70 anos atrás? 30 anos atrás? Você foi escolhido desde antes da fundação do mundo. E para que ele te criou? Para voltar à forma original como você foi criado. Santo, irrepreensível diante de Deus. Versículo 5. E no seu grande amor, Ele nos predestinou para sermos dele. Minha propriedade particular, eu quero eles para mim.
quando você ainda nem existia. Para quê? Para te tornar escravo? Para te fazer filho. E quando ele diz a adoção de filhos, ele está se referindo aos gentios. Mas neste momento não faz mais diferença. Para sermos filhos, filhos são gerados do Pai. Filhos têm herança do Pai. E como que ele fez isso? Nós estávamos em Adão, como eu expliquei. Pondo aqui uma família, 3 gerações diante dos nossos olhos. Você sabe que estes que nós vemos com os nossos olhos, os pequenininhos, estavam dentro deste casal. Mas este casal estava dentro de outros, que estavam dentro de outros. Nós estávamos em Adão. Deus contemplou todas as gerações, toda a humanidade em Adão. Olha que tragédia. Mas ele transformou esta tragédia em uma bênção tremenda, quando ele, na sua presciência, sabendo o que iria acontecer, rapidamente, ele separou um povo e colocou dentro de Jesus, que já existia desde antes, porque ele é Deus. Alguém está me entendendo? Então, quando você vem aqui, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, deixa eu ver se é o 2 ou é o 1. É o capítulo 1, versículo 18. Então ele diz, sabendo, 1 Pedro 1, 18, sabendo que não foi por meio de coisas corruptíveis, a minha versão é RA, tá, amados? Como prata e ouro, ou seja, a riqueza deste mundo que no céu não vale nada, e para nós também não, que fostes resgatados, vocês foram resgatados, houve um resgate do vosso pecado, da vossa rebelião, que vocês herdaram dos vossos pais. E quando ele está falando isso, ele não está falando da Sônia e do João, ele está falando de Adão e Eva. A tragédia começou lá e se estendeu e matou todo mundo, matou toda a humanidade, matou a criação. Ai, o pecado, você tem que odiar, e eu vou dar nome ao pecado: desobediência a Deus, incredulidade. Deus disse, faça isto, se você quer habitar comigo eternamente, faça, vou usar o termo que o profeta usa, arrependa-se. Aí a pessoa está dentro da igreja e fala, arrepender para quê? Não preciso me arrepender, não faço nada, estou fazendo tudo certo, Jesus já morreu por mim. Incredulidade. Você ouve a instrução e você escolhe não obedecer. Nós herdamos este pecado. Deus diz, não faça. A lei da obediência a Deus é a lei do céu. Esta palavra é só para filhos de Deus. A lei da obediência é a lei do céu. E não é a obediência com um chicote, obedeça. É a obediência voluntária. Porque nós sabemos que nós somos pó. Que a nossa vida na terra é um vapor. E até o dia que o Senhor nos visitou, a gente viveu como a gente quis. Fazíamos o que nós queríamos, íamos aonde nós queríamos.
não perguntávamos para o Senhor: Senhor, devo fazer isso? Isso te agrada? Isso quer dizer que até o dia que se chama hoje, para muitos de nós, a gente viveu como quis até mesmo dentro da igreja. Mas tem um dia que você fala: Senhor, eu vivi 20 anos da minha vida só fazendo escolha errada. E eu te agradeço, porque se eu tivesse morrido, agora que eu estou entendendo a verdade, eu não estaria contigo. Eu estaria separado eternamente. Olha, eu era escolhido. Mas o Senhor esperou. Vocês sabem por que Deus permite a velhice? Não é para você pegar a tua aposentadoria e ir para o Japão. É para que você, se você chegou neste ponto, é para você parar e começar a se preparar para a verdadeira vida da qual você está mais perto. É só para isto. Vem a fraqueza. Você já não tem o mesmo vigor. E até o mundo coopera e te dá uma aposentadoria para você até entrar numa cabaninha. Se for pouquinho, entra numa cabaninha. Fica lá com Jesus e Ele vai cuidar de você. Ele cuidou de Israel no deserto por 40 anos com maná e água. Ninguém morreu de fome. Aleluia! Mas não. As pessoas gastam tudo que elas têm em remédios, que se eles buscassem a Deus, não precisariam, porque Ele iria curá-los. A incredulidade é o que mais mata o homem, é o que matou o primeiro homem. Deus disse: não coma daquela árvore. Se você me obedecer, Adão e Eva, vocês viverão eternamente comigo. Mas se vocês não me obedecerem, vocês, presta atenção, escolher obedecer outro que está condenado no inferno, e o inferno foi feito para ele, você vai, infelizmente, segui-lo para lá. Porque o homem é escravo daquele a quem ele obedece. Será que eu estou sendo bem simples o suficiente para todo mundo entender a nossa vida? Está fácil de entender? Então, tudo aconteceu. Tá, eu estou lendo aqui, deixa eu só acabar de ler 1 Pedro e eu vou lá. Então, sabendo que isso que nós herdamos, essa rebelião não veio dos nossos pais carnais, na carne, veio dos nossos primeiros pais. Aí no 19 ele diz: mas vocês foram resgatados, comprados de volta para Deus, trazidos de volta, remidos, lavados, purificados deste pecado e todo pecado, pelo precioso sangue. É um sangue celestial. É uma cândida, um cloro celestial. É a vida. Vocês sabem que a vida está no sangue? É a vida. Como o cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, versículo 20. Este sangue começou há 2000 anos atrás? Este sangue apareceu na terra há 2000 anos atrás? Não, ele está dizendo conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Entenda de uma vez por todas. O evangelho eterno, ele é eterno, ele aconteceu tudo antes da fundação do mundo. Nós já existíamos na mente de Deus, este mistério. Ele nos colocou dentro do primeiro homem. E quando na eternidade Deus viu que haveria a queda, Deus preparou o resgate para aqueles que quiserem voltar para Ele.
alguém quer voltar para Deus. Então, olha aqui. Simples assim. Adão, vamos lá, Gênesis 2:16. Amados, eu amo a minha história com o meu Criador. E sabe, como a criança que gosta de ficar perguntando: mamãe, como é que eu nasci? Quero ver uma foto você grávida para ter certeza que eu sou teu filho. Ai, como é que eu nasci? Como é que foi? Eu era bonitinho. Aí você mostra a foto para a criança. Eu algumas vezes fiz isso com meus netos e eu observei como eles gostam. Ai, cadê eu? Ai, essa sou eu? Pequenininha, bebezinha. Você já foi um bebezinho. Senhor, conta a minha história contigo. Eu quero conhecer o que é a minha vida, Senhor. Para que o Senhor esperasse 38 anos observando a minha vida, me deixando viver do jeito que eu queria. Mas teve um dia quando o Senhor veio a mim. E neste dia, amados, aconteceu exatamente isso. Eu tive um encontro com a razão da minha existência, com o único e eterno amor da minha vida. O único que vai durar para sempre, para a eternidade. O meu Criador. Ele veio. Não pense que porque você não teve essa experiência, não aconteceu com você. Aconteceu com você. Por isso, quando a supervisora começou a orar pelo arrependimento, ela começou assim: vamos nos lembrar daquele dia, quando o Senhor veio até nós. Você lembra o dia quando Jesus te visitou? Você se lembra como você foi tão apaixonada? Você sentiu o que eu estou falando. Talvez a tua experiência foi diferente, mas você sentiu: eu sou dele. Algo dentro de mim me diz: eu sou dele. Não tem como. Então, qualquer coisa que eu for buscar nessa terra nunca vai me satisfazer. Você viveu isso. Sabe por quê? Isso é uma conversa minha com o Pai, que eu estou compartilhando, não é bíblico. Eu tenho muitas saudades de Deus. Às vezes o meu coração dói. Eu me vejo como as criancinhas que nós vemos aqui, querendo colo o tempo todo. E vimos o Guilherme no coração do paizinho. É Guilherme, né, o pequenininho? Gabriel. Guilherme é o pai, né? Ali segurando. Hoje, essa noite o Senhor falou comigo muito, me mostrando a nossa filiação e o nosso relacionamento com Deus. Usou muito essa família hoje, para que todos pudessem entender, porque são pessoas que você está convivendo, 3 gerações na casa do Senhor. Então, amados, você vê ali aquela criança pequenininha. Amém, irmã Márcia, também lembrei da amada. E ali segurando, e eu falava: Senhor, eu não quero nunca mais me apartar de Ti. Eu não quero. Então, quando você vê em Gênesis, vamos começar aqui do começo. Gênesis 1, 26 e 27, por favor, amados. Nós todos existíamos desde antes da fundação do mundo. Deus sabia a queda. E Ele proveu já uma solução. Algumas vezes você para pensar: por que Deus deixou Adão cair? Deus podia ter impedido ele, ainda que Eva pudesse ter caído, mas Deus não impediu. E lembre-se que Deus considera Adão, Ele não considera Eva, em termos da nossa existência. Ele disse: em Adão todos morrem. Ele não disse em Eva. Então o nosso assunto é com Adão, é com o primeiro homem, porque a mulher saiu de dentro dele. Então, amados, Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Este versículo é o versículo mais importante da nossa vida. Que o Senhor me ajude, porque eu vejo toda a ministração diante dos meus olhos e tenho um pouco de dificuldade de passar. Ele criou cada um de nós como Ele é,
Como é que é Deus? Ele é extremamente santo. Ele é 3 vezes santo. Ele é santíssimo. Totalmente separado do pecado. O dia que eu li isso, amados, eu já era... Não faz muito tempo, eu já adorava a Deus, já conhecia o profeta, já traduzia. Até o dia que este versículo, ele entrou e eu entendi. Então, eu fui criado como o Senhor, e eu te adoro e digo: Senhor, Tu és santo, santo, inatingível, imperceptível, extremamente sublime e elevado. E Ele fala: você sabia que você foi criada assim? Eu? Aí eu olho para mim e não vejo nada disso. Senhor, o que aconteceu? O que aconteceu comigo? Ele fala assim: tudo é para que você volte a este lugar de onde você caiu. Se você não voltar à minha imagem e semelhança, como eu te criei, você não vai poder estar comigo. Eu te criei a minha imagem e semelhança, uma imagem espiritual. Eu sou santo. Você deve ser santo. Eu te criei puro. Você deve ser puro. Eu sou justo. Você deve ter a minha justiça. A gente nem conhece Deus para poder até imitar, né? É aí que está a questão. Por isso que é a questão mais importante de tudo. Eu te criei para ser luz, porque eu sou luz. Então, o Senhor Deus, nos atributos que são transmissíveis para o homem, Ele nos deu a imagem e semelhança dEle. Então, amados, em Gênesis 1, 26 e 27, nós fomos criados à imagem e semelhança dEle. Então Deus formou Adão do pó da terra, um boneco, vamos dizer assim. Então quando chegou em Gênesis 2, versículo 7, acontece uma maravilha. Então formou o Senhor Deus, Gênesis 2, 7. Antes, no 31 de Gênesis 1, ele fala: Deus viu tudo que Ele fez, toda a criação, e o homem, Ele falou: é muito bom, tipo, é muito lindo, é perfeito, é exatamente o que eu queria. 31, Gênesis 1, 31, Deus aprova, põe o selo de aprovação. Adão está lá, andando com Deus, tudo perfeito. Gênesis 7, então formou, Gênesis 2, 7, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e aí aconteceu o milagre. Deus soprou dentro de Adão o fôlego de vida. E agora o homem passou a viver eternamente. Entenda, Deus soprou a eternidade dentro do primeiro homem, e esta eternidade, todo ser humano é participante dela. Nenhum homem jamais vai deixar de existir. Nunca. Ou você viverá a vida eterna com Deus, ou você vai viver a morte eterna com o caminho do pecado do mundo e da sua carne que você escolher. Então, amados, esta é a base da nossa vida. Quando você chega em Gênesis 2, 17, você vê no versículo 16 e 17, Deus estabelecendo a lei perfeita da obediência. Agora, eu vou fazer um teste.
vai haver uma tentação e eu vou te observar. Eu estou te dando um comando, Adão. Não coma dessa árvore. Tem todas as árvores, você pode comer de qualquer uma, mas dessa não. Amados, tudo começou aqui. Quando Deus diz, 17, vamos ler. Mas, vem agora o comando. Esse comando é para você hoje. E para mim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Entenda por morte, não é a morte do corpo. É separação da presença de Deus. Por isso o seu corpo vai cair e você vai olhar, porque você não é o seu corpo é mortal, mas você que dá vida a esse corpo, é imortal. E vai seguir um destino. Quando chega aqui, Gênesis 3, acontece a queda. Gênesis 3, 8 deixa claro que Deus costumava andar com eles. E quando chega Gênesis 22, 23, acontece a tragédia. Eles pecaram e acharam que iam ficar lá? Não. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. O homem foi expulso. O homem foi expulso. Cada um de nós foi expulso naquele dia. Por isso, quando você consegue entender que você já existia desde antes da fundação do mundo, a sua origem é eterna e celestial. Você já existia. Deus já tinha preparado o teu resgate. Mas depois da queda, daquele homem que fez a escolha errada por nós, presta atenção nisso. Eu estou dando chaves incríveis para você entender por que você está sentado aqui. Aquele homem Adão, ele fez uma escolha por mim, que me separou eternamente do meu Deus. Este homem chamado Lula, ele está escolhendo apoiar os inimigos do povo de Deus, escolhendo apoiar Israel. Aí eu olho e falo, Senhor, por favor, escreve no teu livro que ele não me representa. Senhor, este líder não me representa. Ele vai e aprova as leis injustas. Senhor, este líder não me representa. Da mesma forma, quando Adão fez a escolha errada, nós não tivemos escolha. Gênesis 3, 24, Deus expulsou o homem da presença dele. Amém. E eu vivi isto. Comece a ter experiências com Deus. É isso que eu quero falar hoje. Eu vi o dia que eu fui expulsa e eu olhava para Deus e eu chorava. Primeiro, eu vi Adão indo e comendo, pegando a fruta da mão de Eva. E eu gritava e eu falava, Senhor, não deixa, Senhor, não deixa. Porque eu sabia, porque eu já conheço a palavra, eu sabia que ele quando fizesse isso ia me jogar no inferno. E eu gritava e falava, Senhor, não deixa ele comer. Eu dentro de alguém que estava sendo expulso sem a minha oportunidade de escolher. Senhor, não deixe, eu estendi o meu braço e eu era expulsa. Você já sentiu a dor da separação de Deus? Você tem que saber que você está sentado aqui para voltar para Ele. Por mais bíblico que seja, colocar um gasofilácio aqui. Hoje eu falei, Senhor, eu vivo num tempo de tanto pecado, da igreja da prosperidade, que hoje o Senhor está falando coisas tão sublimes. A última coisa que eu queria seria colocar um gasofilácio aqui.
para que ninguém nunca associe a tua salvação com 1 centavo do teu bolso. O preço pago foi a vida de Deus. É claro que depois a Bíblia vai te ensinar que Deus te abençoou para que você abençoe a obra dele, a verdadeira igreja dele. Mas nunca, nunca, em forma nenhuma, associe isto com ele. Na verdade, nós somos gratos a Deus e retribuímos a ele. Então, amados, nós fomos separados de Deus irremediavelmente pela escolha errada de um homem. E eu gritava e eu falava: Senhor, Senhor, não deixa, agora que eu te encontrei, não deixa. E o Senhor falava: não tema, eu vou enviar o socorro. Eu vou enviar o socorro. Gênesis 3,15. Em Gênesis 3,15, Deus prega o evangelho do retorno. Deus prega o evangelho da reconciliação. Deus prega as boas novas do socorro enviado. Eu vou trazer vocês de volta. Eu vou te dar uma oportunidade de você escolher, de você voltar para mim, de você me obedecer. Alguém está entendendo o que eu estou ministrando? A história da nossa vida com Deus. Por que você está sentado aí? Por causa disso eu oro que ninguém neste ministério, nesta igreja, neste ministério, vá parar do outro lado, porque ouviram e tiveram oportunidade de entender que a tua vida não é aqui. Se você viveu sua vida até hoje como você queria, graças a Deus que a partir de hoje não vai ser assim. Agora nós vamos viver como Deus quer, né? E pelo menos se você for sábio, essa vai ser a tua escolha. No 15, então, Deus determina que Ele vai trazer juízo. Juízo significa uma separação e uma condenação. Deus fala com a serpente e Deus está anunciando que Ele vai enviar um mediador. Ele vai enviar o socorro. E que Deus, a partir daqui, para sempre, Ele vai separar a humanidade em 2 grupos. Aqueles pouquíssimos que entenderam esta verdade que eu estou revelando para vocês neste nível e tomaram uma posição, entenderam: minha vida pode acabar hoje. Eu sou eterno. Eu escolho agora me arrepender de tudo que eu fiz e que eu ainda faço, que me separa de Deus, e agora tomar o caminho do céu. Volta ao lugar de onde você caiu. Nesta igreja, nós vamos todos os dias colocar a eternidade diante de vocês, porque esta é a nossa missão. É colocar a eternidade e te dar uma oportunidade de escolher que você não teve, como eu não tive, pela escolha errada de Adão. Nós temos tomado escolhas erradas na nossa vida, que nos levaram quase à destruição, nossa e da nossa família. Então, amados, entendendo a base e a origem de tudo, como que tudo começou, como que tudo continua, e cada geração Deus está observando. Por isso que eu chamei a atenção do nosso arcebispo para lembrá-lo, porque ele disse assim: e Jesus olhou para baixo. Parece que ele olhou assim triste, né? Não! A primeira vez que eu traduzi esta visão do profeta, eu caí da mesa onde eu estava traduzindo. Eu caí, eu chorava sem controle, descontroladamente, eu tremia, porque é como se eu estivesse vivendo aquilo. Ele mostrou, e ele disse: como é que eles esqueceram tão rápido disto?
agora eu não venho mais para isto, eu agora tenho uma coroa, eu vou vir para julgar. E mostrou outra mão, veja as marcas, como é que eles esqueceram tão rápido disto? Que religião é essa, que igreja é esta, que desconsidera, despreza a cruz e o sangue, a crucificação do Filho de Deus? Isso não é igreja, isso é outra coisa. E depois que ele anda, é incrível. O profeta do Senhor, toda vez que ele fala essa profecia, essa visão, eu olho fixamente para ele. Ele abaixa os olhos assim, ele imita Jesus. Ele abaixa os olhos assim, para a terra, como quem está perguntando: cadê a minha igreja? E ele vira e entra. Tipos, eu já fiz tudo, cadê vocês? Então, quando você começa a ler, igreja, notem uma coisa, vocês tinham que saber decor o Evangelho de João. O Evangelho de João é o Evangelho daquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Ele conhecia Jesus como poucos, ou talvez como ninguém. Um dia, quando eu estava chorando na adoração, eu tinha, amados, quando eu entendi que eu fui separada uma vez de Deus. Você já viu uma criança que está agarrada no pai ou na mãe, e você tenta tirar, e a criança gruda no pai e na mãe, assim, e não quer largar, e você puxa com força, e a criança grita. Quanto mais você puxa, mais ela grita. Essa sou eu com Deus. Na hora que ele veio, mas eu grudei nele. Tudo que tentava me tirar dele, eu gritava. Não deixa, não deixa. Ai, será que você já chegou nisso? Será que você tem consciência que você foi afastado de Deus e Ele moveu os céus e terra para te levar de volta? Para viver uma vida na terra? Como se Ele nunca fosse voltar, como se você nunca fosse morrer? Você poderia suportar ser trazido de volta e ir parar no inferno pela sua escolha errada? Agora a sua, não mais de Adão. Deus é justíssimo. Você vai suportar saber por toda a eternidade queimando, que mesmo Ele vindo, mesmo Ele te alcançando, mesmo você estando lá, você ainda assim fez o que Adão fez? Escolheu outra voz, outra coisa, outra árvore? Eu estou falando coisas muito profundas com vocês hoje. Não é pregação, é revelação da verdade que está dentro de todos nós. Então, naquela visão, eu sempre tive medo, porque Deus nunca me deixou ignorante que se eu brincar, eu vou me separar dele de novo. Esse povo que está brincando e acha que está tudo bem, eles não foram unidos. Eles nem conheceram a Deus. Por isso, o título dessa mensagem é: volte ao lugar de onde você caiu. Você andava com Deus, você era dele. Você foi arrancado nele, ele veio te buscar. Aí agora, será que você vai aprender a lição de Adão? Ou você vai cometer o mesmo erro dele tragicamente? Por ignorância, por carnalidade, porque achou na tua ilusão que isso aqui era a verdade. Quem morreu hoje nunca mais voltará. Ficou tudo aqui. Tudo que te distraiu, todos os teus negócios, todo o seu trabalho incessante, a sua rotina diária frenética, a sua preocupação com o seu futuro, os seus estudos. Depois, como o profeta, ele vai falando, depois é a preocupação com família, não tenho tempo, tem que levar a criança de manhã, tem que levar a criança... que saudade daquele tempo onde as crianças ficavam lá juntinho, trabalhando na roça, sei lá, eu grudadinho nos pais. Hoje não, hoje ninguém aguenta. Amados, é a nossa eternidade que está em jogo. Não é os nossos negócios, a nossa universidade, a nossa família. É a nossa eternidade que pode começar para qualquer um de nós. Saiba que todos nós temos um encontro marcado com a partida. Eu não quero usar a palavra morte, porque o povo fala, morte. Não, você tem que temer a morte
no lago de fogo. A morte desse corpo não é nada, eu não vejo a hora de me despir, de ser despida disso aqui, e ser revestida de um corpo conforme a imagem do meu Criador. E eu sei que quanto mais velhinha eu estou, mais perto dele eu estou, mas isso não quer dizer nada. Crianças partem hoje. Não seja louco. Não seja louco de dar mais tempo da sua vida para isso aqui do que para a sua eternidade. Você não sabe o dia quando você será chamado, quando a sua alma será arrancada de dentro do seu corpo. Você teme a Deus? Teme mesmo? Então, morra para este mundo e para as coisas que nele há. Leve uma vida sóbria, leve uma vida focada. Avise todos que você puder, mas não se misture, não olhe para a direita nem para a esquerda, muito mais para trás, muito menos para trás. Olhe para Jesus. Então, meus amados, neste dia, eu chorava diante do Senhor, eu falava: Senhor, porque eu via pessoas que estavam firmes com o Senhor, se apartando dele. Eu via pessoas que estavam andando conosco, no mundo, nas filas dos cinemas, de novo. Pessoas que tinham entendido a verdade, voltando, aceitando de novo. E eu chorava e eu gritava e falava: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajude a permanecer até o fim. Mesmo que eu seja perseguida, que eu seja odiada, me ajuda, porque eu tenho consciência que se Ele não me ajudar, eu não conseguiria, não vou conseguir. E nesta hora o Senhor me fez uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Naquele dia, quando isto que nós cantamos, o dia da humilhação do nosso Senhor, que é a humilhação do pecador, porque ali Ele estava tomando o nosso lugar, vergonha eterna. Naquele dia, quando aquele que eles seguiam, que faziam milagres e coisas maravilhosas, quem ficou comigo até o fim? Eu estava sozinha na adoração e eu comecei a meditar e me lembrar, e eu me lembrei, João, o apóstolo amado, ele estava lá com Jesus. Maria, mãe de Jesus, ela sabia muito bem quem era ele. E Maria Madalena, uma pecadora, que reconheceu o que eu reconheci, o que vocês devem reconhecer: sem ele não há vida. Uma leprosa que foi curada. E ele falou para mim, presta atenção à pergunta que o Senhor me fez, porque eu estava pedindo: não me deixe me separar de ti. Ele perguntou: quem ficou comigo até o fim? Eu falei: esses 3. E ele falou: o que eles tinham em comum para não fugir até o fim, ficar com ele até o fim? O que eles tinham em comum? E eu comecei a meditar. João, ele se assentava aos pés de Jesus. Ele reclinava a cabeça dele. É como se João sentiu o que eu estou transmitindo para você. Ele veio, é Ele, o meu dono, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Deus. Por isso que quando você começa o Evangelho de João, ele já começa na eternidade, porque João recebeu uma revelação incrível. Leia o Evangelho, eu vou te pedir, grava e põe no teu carro, Evangelho de João, primeira carta de João. São evangelhos que você tem que saber de cor. Ele revela Jesus num outro nível. Então, João reclinado. Maria Madalena, está escrito dela que o lugar da morada deles, Maria, Marta e Lázaro, essa família, era um lugar o único lugar na terra onde Jesus repousava. Toda vez que ele era enxotado de um lugar, eles o recebiam com honra. Ai, como eu queria ser isto para o meu Senhor. Eu queria dar ao meu Senhor um lugar de descanso, um lugar de adoração, e Deus me permitiu fazer isto. Mas saiba que este lugar é aqui, ó. Então, Maria Madalena, depois que ela foi liberta, ela não conseguiu mais
se separar. Então, quando chegava em casa, ela queria ouvir, ela tinha fome dele. Ela o conheceu. E Maria, mãe de Jesus, que sabia tudo a respeito dele. E ele falou: agora começa a mensagem. Agora começa a mensagem. Até aqui vocês entenderam. Quando chega Gênesis 3, versículo 8, você descobre que Adão andava com Deus. Gênesis 3, 8. Por favor, vamos a Gênesis 5, 25. Antes da queda, Adão andava com Deus. Mas antes de ir a Gênesis, vamos a Gênesis 4, para você entender o amor de Deus. Gênesis 3, 23 e 24, nós vimos que o homem foi expulso do Éden. Mas Deus não abandonou o homem. Deus não abandonou o homem. Versículo 6 de Gênesis 4. Quando Deus começa a perceber a perversidade que estava brotando no coração de Caim, o Senhor falou com ele. Amados, foi depois da queda. Aleluia. O homem foi expulso, mas Deus não abandonou. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Ó geração do século 21, ano de 2025, por que vocês estão tão irados? Por que vocês todos estão como Caim, querendo matar? E estão matando por aí. Quem está vendo as notícias está vendo. As pessoas estão matando por nada. Olha essa geração, olha esse espírito de Caim se levantando. A mulher traiu, matei. A outra ficou com ciúme, matou. Me irritou, matou. Me respondeu, matou. Buzinou para mim no trânsito, matei. Por que estás irado? E por que descaiu o teu semblante? Olha o conselho de Deus, a instrução. Se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito por mim? Porque tudo começou porque ele foi rejeitado. Se todavia procederes mal, eis que o pecado está na tua porta, mas o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A você cumpre dominá-lo. Eu só quero dizer para vocês que Deus não abandonou o homem. Volta ao lugar de onde caístes, porque o que Deus quer de nós, e nós vamos chegar num lugar maravilhoso, maravilhoso. Gênesis 5, versículo 25, diz assim, na verdade é o versículo 22, não sei por que está 25 aqui, escrevi errado. Andou Enoque com Deus. Por favor, grife esta palavra. Adão andou com Deus. O próximo que entendeu. Olha, ele foi o sétimo depois de Adão, hein? Só ele entendeu depois, ele andou com Deus. Quando chega em Gênesis 6, deixa eu checar agora antes de dar. 6, no versículo 9, está escrito: eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Vamos a Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Oh, Jesus, Tu és tremendo, Senhor. Hebreus, lá no fim da Bíblia. Aleluia, Jesus, Te adoramos. Já está aqui? Não preciso nem procurar? Hebreus 11, 7. Pela fé... Não, também está errado. Essa 11, está errada essa referência. Não é. Bom,
ele vai dizer que Abraão andou com Deus. Na verdade, é Hebreus 11, 9, mas deve ter uma outra referência, não sei de onde surgiram essas referências que eu marquei aqui. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber. Em essência, Abraão andou com Deus. Amados, quando Jesus veio, abram agora comigo em João capítulo 3. Veja bem, você vai ficar chocado de ver algo. Cada ser humano deveria ter a consciência disso que eu estou te falando. Que nós fomos criados por Deus, para Deus, e andávamos com Ele em Adão. E nós fomos separados dele e lançados no lago de fogo. Porque Deus disse, se você me obedecer, você estará comigo para sempre. Se você escolher obedecer o outro, porque só tem dois, viu? Tudo que agrada a sua carne, tudo que há no mundo é o outro. Se você escolher seguir isto, você vai seguir a condenação dele. Então toda a humanidade foi separada, só que Deus esperava, presta atenção, Deus esperava que cada ser humano tivesse essa consciência e desejasse voltar para Deus, e desejasse estar com Ele, tivesse consciência da separação, mas isso infelizmente não aconteceu. Então quando chega o tempo, Jesus vem a esta terra, João capítulo 3, acontece um episódio maravilhoso. Ele diz, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era um dos principais dos judeus. Nicodemos era um mestre, um doutor da lei, membro do Sinédrio. Ele era um homem importante na sociedade religiosa judaica. Ele veio de noite conversar com Jesus e falou para ele, Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Por quê? Como é que ele viu que Jesus vinha de Deus? Será que você está vendo? Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nós vivemos numa época quando há tanto falso milagre, falsa igreja, que o ser humano, tudo isto é para nesta hora fazer com que ninguém mais creia em nada. Mas não é só os sinais, é a palavra e o testemunho. Então ele diz, ninguém pode fazer esses sinais. Quando Jesus observou aquilo, ele falou, Nicodemos, eu vejo que você é um homem sábio, um homem instruído, um doutor da lei, e você está observando os sinais. Mas entenda, que estes sinais não é a razão pela qual eu vim. Estes sinais testificam de quem eu vim, sim, da parte de Deus. Agora presta atenção, Nicodemos, eu vim, porque houve uma queda no jardim. Eu vim porque houve um corte no jardim. Eu vim porque houve uma separação eterna de Deus no jardim. Eu vim porque todos morreram por causa da queda. Nicodemos, eu não vim pregar religião, eu não vim fazer sinais. Os sinais falam do sinal maior. Eu vim para levar vocês de volta para Deus. Eu vim para procurar os filhos de Deus que foram perdidos, que se perderam dele. Vocês estão me entendendo? O sinal maior é, versículo 3.
Nicodemos falou do sinal, mas Jesus falou da missão. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, o que eu vim fazer, eu vim te levar de volta à imagem e semelhança a qual você foi criado. Eu vim para destruir a natureza da serpente em você e te gerar de novo a tua forma original. Aleluia. Por quê? Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode, grifa na tua Bíblia, ver o reino de Deus. É o que nós estamos fazendo agora. Quando nós nascemos de novo, nós conseguimos ver o reino e entender que o reino é real. Aí Nicodemos falou: mas olha, Jesus falando das coisas eternas, que ele esperava que ele fosse entender. Você sabe para que eu vim? Eu prometi em Gênesis que eu viria. Por que vocês esqueceram? Por que vocês não mantiveram a esperança do socorro? E Nicodemos falou: ai, mas como é que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Jesus falando de coisas eternas do Espírito. E ele considerando como é que ele ia entrar. Perdão, amados. Então no versículo 5, Jesus fala para nós hoje: em verdade te digo, quem você primeiro nasceu, da carne e do sangue, do teu pai e da tua mãe, do desejo de um homem e de uma mulher, como está em João 1,12. Mas agora, você precisa nascer da água e do Espírito, para poder entrar. Igreja de Cristo, esta geração que está viva na terra está prestes a entrar no reino. E ele está dizendo claramente aqui, que você tem que morrer para a sua velha natureza, que foi corrompida, e nascer da natureza de Deus. Para isso é a minha cruz. Amados, Deus veio te levar de volta, o resto é história. E eu vou pôr o ponto final nessa ministração, com uma das coisas mais maravilhosas. Deus nos restaurou a comunhão com Ele. Veja, ai, mas abre comigo lá, porque eu mesma só entendi isso agora. Não tem muito tempo não. Realmente é cada dia, né? Gênesis 3, 24. E expulso o homem, quando Deus expulsou cada um de nós, pelo pecado de outro, Ele colocou guardas, para ter certeza que o homem não ia entrar lá para o nosso bem, tá? Não vou entrar aqui nesse assunto, mas foi para o nosso bem, para que a gente pudesse ter salvação. Ao oriente do jardim do Éden. E eles tinham espadas que se revolviam. Não entrem aqui de volta. Para guardar, para fechar o quê? O que foi fechado? O caminho. O caminho para Deus foi fechado. Aleluia. O caminho para a árvore da vida foi fechado. Ai, meu Deus. Quando eu entendi isso, só então eu entendi o que Deus quis dizer em João 14:6.
o que Jesus disse. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Eu vim abrir o caminho. Só eu posso levar você de volta para o Pai. Só eu. Aquela árvore do conhecimento, ela é mentira. Eu sou a verdade. E a verdade é o que você tem ouvido neste ministério. A tua vida é como um vapor. Você só entrou neste mundo para decidir, para fazer a tua escolha. E em cada geração Deus está recolhendo os que amaram Ele e guardando-os para levá-los para o céu. Alguém está me entendendo? O resto é história para chegar nisto. É para chegar nisto. Ninguém vai voltar para o Pai se não for por mim. Está consumado. Então, Deus enviou o socorro, mas você vê que Enoque andou com Deus. Aí você entende, então, a cruz e o sangue estavam sempre na eternidade. Porque Enoque andou com Deus, ele viu a cruz. E ele se arrependeu dos seus pecados, ele recebeu o sangue e ele grudou em Deus. Enoque é aquele que eu quero imitar. O que ele fez? Eu preciso saber, porque eu preciso fazer. Tem esse desejo. Enoque viu a cruz, ele foi lavado no sangue, ele chegou à perfeição e Deus o tirou. Abraão andou com Deus e está escrito, ele viu Jesus. Quando ele estava prestes a sacrificar Isaac, maravilhosamente, Hebreus 11, fala que Moisés, ele não fugiu do Egito porque ele estava com medo de Faraó. Diz que ele fugiu porque ele contemplou o vitupério de Cristo por maiores riquezas do que todos os tesouros do Egito. Ele escolheu sofrer por Jesus. Então, andar com Deus, todos que buscaram, encontraram. Jesus veio para te conectar com o Pai. Jesus te levou de volta. Um dia, não é automático. Você tem que reconhecer. O Espírito Santo, ele vai sempre te levar a reconhecer o pecado, a discernir e se arrepender. Um dia, eu falei assim para o Senhor, lá atrás. Pai, não, foi assim. Eu olhei para cima, eu estava adorando. Eu olhei para cima e eu vi que tinha um tubo branco que me ligava até o céu. Foi incrível, uma visão rápida. Eu olhei, eu estava adorando e eu olhei para cima e eu vi que tinha um tubo. A partir daquele dia eu entendi que a minha conexão era com Deus direta. A tua redenção te conectou com Deus. A partir daquele dia, eu estou aqui adorando. Eu estava no Quênia adorando. No Quênia, no meio daquele povo todo, naquela igreja. Não nas conferências, na igreja mesmo onde eu frequentei. Todo mundo ali, eles põem a gente na cara de todo mundo. Você fica na primeira fila assim. Todo mundo está olhando para você. Você é estrangeiro. Toda vez eu tinha que exercer isto. Eu olhava e falava, Senhor, abre este tubo. Me esconda. Que o meu coração seja puro, que eu não adore para que ninguém me veja. Que ninguém possa me ver. Só o Senhor pode me ver. Senhor, mantenha o meu coração puro. Que eu não faça nada aqui para as pessoas acharem alguma coisa. Me esconda.
A partir daquele dia, eu comecei a andar com Deus assim. Não importa o que as pessoas vão pensar, me esconda. Eu quero que o Senhor veja que o meu coração é teu. Não quero adorar para ninguém ver, não quero falar para ninguém ver, não quero me vestir para ninguém ver, não quero nada, eu quero ser o que eu sou escondido e na tua frente doa quem doer. E foi incrível, se o nosso arcebispo João puder passar esta cena, quando pela primeira vez eu vi isto aqui, que vocês vão ver. A primeira vez que eu vi isto, e o profeta falou assim: é isto que Deus quer para vocês. Observa isto. Tem algo que vem do céu e anda junto com ele. Ou ele anda junto. Amados, o dia que eu vi isto pela primeira vez, e o profeta falou: isto é o que Deus quer para vocês. Andem com Deus. Agora, para finalizar, abram comigo em Hebreus capítulo 9, outro livro que nós deveríamos saber de cor. Amados, a história da humanidade é uma tragédia atrás da outra. Deus esperando até o tempo dele vir a esta terra. Vocês viram Caim, depois começou uma sequência de quedas, de erros, de pecados, os filhos de Jacó. Vocês viram os reis. Um obedecia a Deus, o outro que vinha não obedecia a Deus, desviava todo mundo. Os juízes, um vinha e obedecia a Deus. Quando ele morria, o povo todo se desviava de novo. Quantas pessoas que a gente conversa hoje: o meu pastor, ele já morreu, ele era tão fiel. A igreja andava no caminho do Senhor, mas ele morreu. O que veio depois dele desviou todo mundo. Quem já ouviu essa história? Você sabe que não é para ser assim, né? E eu tenho dito para o Senhor: ou ele escolheu a líder errada, ou ele escolheu a líder certa. Todos neste ministério têm que estar conectados com Deus individualmente. A minha comunhão com Deus não vai servir para você. Assim como a comunhão de outro irmão, este óleo você não pode pegar. Porque este óleo, cada um vai ter que buscar. E normalmente esse óleo, ele vem com a prensa. Ele vem com o esmagamento da sua carne. Ele vem com você negando-se a si mesmo. Passando por situações de confronto, situações de perseguição. Entende? Este óleo, você luta para ter a comunhão com Deus. Então ele diz em Hebreus 9, versículo 11, que quando Jesus veio, acabou. Acabou esse negócio. Ele veio para te conectar com o Pai. Você vai ser enganado se quiser. Quando Jesus veio como sumo sacerdote, agora nós temos um sumo sacerdote real. Ele é homem e ele é Deus. E ele diz no versículo 12, que pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas. Ele entrou com seu sangue, dentro dele estava cada um de nós, e ele foi até o Pai, e falou: o preço da redenção deles está pago.
E todos os sacrifícios no templo antes falavam deste sacrifício, mas aquele sangue não tinha poder para remover, ele cobria temporariamente o pecado. Veja o versículo 14: se o sangue dos cordeiros servia para isso, quanto mais o sangue de Cristo. Esse é um cântico que nós cantamos muito, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu santo, puro, imaculado a Deus. O perfeito Cordeiro, ele tem poder para nos purificar. Aleluia! Abra agora Hebreus 10. Aleluia! Não é antes. Antes. É Hebreus 7. Hebreus 7. Está falando do sacerdócio de Cristo. Mas vamos antes aqui. No versículo 15 e 16. Hebreus 7, 15 e 16. Este é o final. É o ápice. É o clímax. Então, ele está falando sobre o sacerdócio. Como que o sumo sacerdote entrava uma vez. Todas estas coisas, amados, apontavam para Jesus. Mas infelizmente quando ele veio, eles não o reconheceram. Que tragédia. Isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque. Melquisedeque é o sacerdote eterno que veio ao encontro de Abraão, que se levanta agora outro sacerdote. Presta atenção no 16, ele está descrevendo quem é o seu pastor, quem é o seu sumo sacerdote, para que se eu morrer, você não vai ficar órfão. Se o bispo Conrado morrer, você não vai ficar órfão. Se a bispa Cidinha, bispo João Rafael, a sua irmãzinha que você ama tanto morrer, você não vai ficar órfão. Você teve esta conexão restaurada. E é só para isso que Jesus veio. É só para isso que ele veio. Então ele diz, 7:16, este teu sumo sacerdote, esse teu pastor, ele não foi constituído conforme a lei do mandamento carnal, ou seja, nasce, morre. Nasce, todo mundo segue, ele morre, todo mundo dispersa. Não, ele agora foi constituído segundo o poder da vida indissolúvel. Jesus, ele te acompanha e te pastoreia. E ele está diante do Pai por você, desde o dia que você nasceu de novo, até você entrar no céu. Ele nunca vai te deixar. Por que você poria a sua confiança em um homem ou numa mulher, que hoje está aqui, amanhã está embaixo da terra? Não, não. 17, porquanto se testifica, Senhor Jesus, tu és sacerdote para sempre. Aleluia. Aleluia. Vamos para o versículo 22. No 21. No B ele fala, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Segundo a ordem dos sacerdotes celestiais e mortais, da qual todos nós agora fazemos parte. Por isso mesmo, meus irmãos, Jesus se tornou fiador de uma nova aliança. Você já alugou um imóvel? Você já alugou um imóvel? E o dono fala assim, ó, eu só vou alugar se você me der alguém que vai bancar se você não bancar.
O que é um fiador? É aquele que dá garantia. Ele se tornou fiador de uma nova aliança. Os outros, ora, 23. Os sacerdotes que vieram antes e nós hoje, nós somos muitos. Só nessa igreja tem um monte de líderes. Por quê? Porque eles são impedidos de permanecer para sempre. Porque o bispo Conrado tem, com a maior honra, que servir o profeta do Senhor acompanhando. A bispa Cidinha, às vezes tem que estar lá. Esta pobre miserável aqui tem que estar em algum lugar. E vocês ficam órfãos aqui? Não. Não. Jesus continua para sempre com você. Se todo mundo desaparecer, você tem um tubo, porque você anda 24 horas por dia conectado com Ele. Para isto Ele veio, para isto, para te levar de volta à comunhão, até você entrar. Jesus continua para sempre. Ele te acompanha desde que você nasce de novo, até você entrar, mas cuidado, não ponha a tua confiança em nenhum outro. Pague o preço de ter comunhão com Deus. Pode te custar muito caro pôr a tua confiança em qualquer homem. Veja que lindo o 25, mas eu vou ler o 24 de novo. Este Jesus, portanto, Ele continua para sempre, mas Ele só pode ser o teu sumo sacerdote, primeiro, se você o receber. Segundo, se você se arrepender e receber este sangue. Terceiro, se você se unir a Ele na semelhança da cruz. Morrer e ressuscitar uma nova criatura, nascer de novo e então andar com Ele. Quem quer andar com Deus? Não é fácil. Existe uma decisão. Ele tem o seu sacerdócio imutável. Na minha Bíblia está escrito em preto, em vermelho, em cor de rosa, em amarelo. Ainda está escrito aleluia 3 vezes. Aleluia, aleluia. Encontrei o meu sumo sacerdote. Por isso, Ele pode salvar totalmente. Só Jesus pode te dar uma perfeita salvação. A minha missão aqui é te conectar com Ele. Jamais te conectar comigo. Nunca. Deus é minha testemunha neste ministério. Eu não deixo ninguém se conectar comigo, no sentido de que, você é a nossa mãe, você... Não. Ele pagou um preço altíssimo para você seguir um homem? Não. Ele te conectou com Deus. Pague o preço. Não fale como a igreja, eu estou com Jesus, Jesus está comigo. E o que você está fazendo no mundo? O que você está fazendo? Mentindo, cobiçando. O que você está fazendo? Lá, na roda dos escarnecedores, assistindo filmes, jogando videogames que está levando todo mundo a essa loucura, assistindo TV. O que você está fazendo se alimentando dessa morte? Aqueles que foram conectados com Ele, eles nem conseguem, nem se quiserem. Por isso Ele pode salvar totalmente, desde a hora que você nasce até a hora que você entra no céu. Todos que por Ele, por Jesus, se chegam a Deus. E olha o que Ele faz, vivendo sempre para interceder por nós. Amados, com efeito, o povo tem um pastor que vai andar, vai se prostituir de calcinha lá não sei onde. Tem o outro lá, envolvido em corrupção de dinheiro. Tem outro lá, que está lá,
tendo amantes, eles estão se entregando a estes, mas quanto a nós, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável. Você pode confiar nele, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto que os céus. Aleluia. Este é o nosso sumo sacerdote. Nele você pode lançar toda a sua vida. Você pode lançar toda a sua confiança nele. Pague o preço para andar com ele, para que esta conexão seja perfeita. E você tem que cultivar, você não pode perder. Então, amados, ele fez um sacrifício uma vez por todas. O que é a mensagem? Nós andávamos com Deus, nós fomos separados dele, mas Jesus veio buscar cada um de nós que estava perdido. Ele veio abrir o caminho. Como? Ele tomou sobre ele o pecado que nos separou e nos deu a justiça. E agora nós podemos entrar. Eu quero pedir às minhas irmãzinhas para nós adorarmos com Eu Entro no Santo dos Santos. Amados, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que se aproximaram de Deus com pecado e foram fulminadas. Por quê? Porque a santidade de Deus é um fogo consumidor. Para isso ele veio, para tirar o nosso pecado. E quem permanece nele e anda com ele, não vive mais pecando. Ainda peca, infelizmente ainda estamos aqui. Aí ele fala: arrependa-se, confesse os seus pecados, e o sangue de Jesus te lava, e a tua comunhão não é interrompida. Amém? Quem quer? Eu fico pensando, quantos vão querer? Este é o caminho estreito. O caminho estreito é este tubo que vocês viram sobre a cabeça do profeta. Mas hoje, nestes dias, antes que o tempo acabe, antes que Deus comece a julgar este mundo que deu as costas para Ele, uma geração que o abandonou e o odeia, Ele enviou à terra uma voz para anunciar isto que eu estou falando para vocês. Não dá para entender por que esta igreja combate, não dá. Realmente, eles estão vivendo o que a geração de Jesus viveu. Eles não reconheceram o mensageiro que Deus enviou. E Ele enviou esse mensageiro para gritar e te implorar: arrependam-se, andem com Jesus. Ainda antes de ontem Ele veio e Ele falou: andem com Deus, sejam santos, andem com Ele, tenham comunhão. Por quê? Porque Mateus 7:21, são pessoas que estão na igreja, e quando chega aquela hora, amados, eu tremo toda vez. Eu agradeço a Deus por isso. Eu tenho tanto temor, que cada vez que eu ouço o profeta, eu tremo. Porque a voz dele, a boca, a forma como ele fala, é tão real. E ele fala: naquele dia há um dia, quando a porta vai fechar, e aquele povo que estava na igreja, fazendo milagres, sentado com Jesus, adorando Ele, vai falar: Senhor, Senhor, abre a porta. E Ele vai falar: sabe, para te falar a verdade, eu não te conheço. Sabe o que é conhecer a Deus? Não é saber quem Ele é ter comunhão com Ele. Lembre-se que a palavra conhecer significa entrar um no outro. João 17. Eu neles, Pai. Eu vou dar nome. Eu na Michele. A Michele em mim. E eu em ti. Que unidade. Isso só é possível se o pecado dela for tirado. Eu neles. Olha o que Ele ia fazer. Eles vão sair de Adão, Pai, e eles vão entrar em mim.
e eles vão voltar para ti, porque em Adão eles vão para o lago de fogo. Eu vim para buscar os adoradores do meu Pai. Eles vão entrar em mim, eu estou no Pai, e eles estarão no Pai através de mim. O Santo dos Santos, o lugar do Deus Santo, onde somente aqueles que se arrependeram e são dele, e querem andar com ele nesta terra. Enquanto eu falava, eu me lembrei, não posso fechar antes de falar isso, porque o Senhor está me lembrando de novo. Gênesis 6, oh Hashem, ai, tu és tão santo, Senhor. Eu quero que tu saibas que nós amamos a tua santidade, e nós queremos muito ser santos como tu és santo, Senhor. Olha, Gênesis 6, está escrito assim: 1. E como se foram multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhos. Vendo, olha de novo a cobiça dos olhos, vendo, lembra que Eva, vendo, cuidado com os teus olhos, vendo que os filhos de Deus, não se engane, são os anjos. Não se engane, quando ele fala, alguém pode falar, são os anjos, porque existe uma queda angelical. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Abre lá em Judas, último livro. Lembre-se que os livros da Bíblia, eles não são assim por acaso, não é ordem cronológica, é ordem de maturidade. O Evangelho de João é o último dos 4. Então ele fala, presta atenção. Judas, versículo 6. Os anjos, Gênesis 6, os filhos de Deus, que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, o seu corpo celestial. Deus tem eles guardados sob trevas, em algemas eternas. Eles violaram a lei e o princípio de Deus. Eles eram imortais, presta atenção. Eles eram imortais, mas eles amaram o que o homem mortal tinha. Ele os guarda para o juízo daquele grande dia, que é Apocalipse 20, dos versículos 11 ao 15. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, ele está falando de um pecado específico desta geração. Ele está falando de um ser, uma criatura que se rebelou contra o seu Criador, a tal ponto que ele decidiu que eu não sou um homem, eu quero ser uma mulher. Eu não quero ser mulher, eu quero ser homem. Se os anjos abandonaram a sua habitação celestial, o seu corpo imortal, e esta geração está abandonando a criação, rejeitando e se rebelando contra o Criador, entregando-se à prostituição, ele está falando do pecado contra o corpo, que é a imagem e semelhança de Deus. Quando você se prostitui, você está zombando da imagem. Está como se você estivesse transformando Deus. Por isso que você vê essa geração colocando imagens de Jesus como um homossexual pregado numa cruz, para zombar, seguindo após outra carne. Amados, Deus está procurando um povo, veja bem. Os anjos, tem duas rebeliões graves. Uma aconteceu no céu, a outra aconteceu na terra.
esta que aconteceu na terra, fez com que os anjos que eram imortais desejassem o que o homem mortal tinha. Mas Deus está levantando um povo que está rejeitando o que os anjos amaram na terra e está desejando estar onde eles estavam no céu. Alguém me entendeu? Eles abandonaram o céu, a presença de Deus, para poder ter o que o homem mortal tinha. Mas nós, mortais, estamos rejeitando tudo que nos é lícito, porque estamos anelando por ter e estar onde os anjos estavam, na presença de Deus. Vamos nos levantar em profunda adoração, sabendo que Deus nos escolheu para vivermos esta verdade no tempo de maior pecado, no tempo de maior corrupção e degradação do homem. Deus nos chamou para amá-lo, para fecharmos o nosso ser e andarmos neste tubo, onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, no trânsito, no seu ônibus, andando na rua, as pessoas estão gritando, falando sozinha, mas nós estamos andando no tubo, olhando para Deus, adorando Ele. A situação está difícil, mas eu confio, Tu estás comigo. Pastor morreu. Ai, que bom, se ele era santo, ele está com Deus. Ainda bem que minha vida não estava no pastor. Ai, a bispa morreu. Ai, graças a Deus, a minha confiança está em Jesus. Se a minha confiança estivesse na bispa agora, eu estava perdido. O nosso sumo sacerdote, ele abriu a porta, ele abriu o caminho, ele abriu a presença de Deus, e agora nós entramos por este sangue. E eu me vi muitas vezes levando este sangue, entrando bem devagarinho. Agora eu posso voltar, porque o sangue de Jesus removeu o que me impedia, e eu agora posso te escolher. Aleluia. Eu entro no santo dos santos, eu entro pelo sangue do Cordeiro, para adorar-te, ó grande eu sou, Deus
estava morto. Estava morto, me ressuscitastes. Estava perdido, tu me encontrastes. Estava sujo, tu me lavastes. Estava nu, tu me vestistes. Eu sou livre para ir, mas escolho ficar na tua presença. Eu quero habitar. Eu sou livre para ir, eu sou livre para ir, mas escolho ficar, na tua presença, na tua presença. Eu quero habitar, eu te adoro, Senhor, te adoro, Senhor. Como nós te adoramos, queremos te obedecer por amor, queremos te obedecer porque o Senhor veio antes que nós despencássemos eternamente no inferno, e nós nos lembramos que o Senhor prometeu que viria. Eu escolho te obedecer, eu escolho te amar acima de tudo, eu escolho o caminho estreito, eu escolho, Jesus, a árvore da vida. Muito obrigado, Senhor, por me dar a oportunidade de escolher por mim mesma e não ser expulsa da tua presença pela escolha de outro homem. A minha alma tem sede de ti, como a corça suspira pelas águas. Quando finalmente, Senhor, estaremos contigo? Quando finalmente estaremos livres de todo o pecado, de tudo que nos pressiona, que nos oprime, que nos empurra para o inferno? Obrigado porque tu és o nosso sumo sacerdote, tu estás conosco. Tu enviastes o Espírito Santo e ele disse: eu e o Pai faremos nele morada. O Senhor, o Santo, habita em nós. E Ele é santo. Ele é santo. E Ele nos fez santos e nós queremos e escolhemos ser santos. Adoro a Ti. Eu adoro a Ti. Pai, em nome de Jesus, eu oro por mim, porque sou muito necessitada. E oro por cada um dos meus irmãos neste santo e glorioso ministério de arrependimento e santidade. Pai, eu te imploro em nome de Jesus. Conecta cada um de nós contigo, Senhor.
Nós queremos andar contigo todos os dias da nossa vida, resistindo e odiando o pecado, o mal, tudo que me separa de ti novamente. Senhor, nós somos teus, comprados com sangue, para te pertencermos. Ah, Senhor, toma-nos para ti, como propriedade particular. Toma-nos para ti, como teus, só teus para sempre. E faça de nós sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdotes imortais, adorando e servindo a Deus para sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, sobre ti. Levante o seu rosto e te dê a paz. Sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Jeová Shalom, Príncipe da paz, que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, domine completamente as suas mentes e o seu coração, e que todo o teu ser, o espírito, a alma e o corpo, sejam totalmente cheios da plenitude de Deus, totalmente santos e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. E que naquele dia todos nós sejamos reunidos com Ele e estaremos com o Senhor para sempre. Como desejamos este dia, quando finalmente contemplaremos sua amada face e o seu nome estará em nossas testas. Contemplaremos sua amada face e o teu santo nome estará em nossas testas. Que assim seja. Amém. Amém.
poucos os que se salvam?" Eles perguntaram. Ele disse: "Escolhe o caminho estreito. Este caminho é muito difícil de achar. E ele é tão apertado que é muito difícil de caminhar. São pouquíssimos os que andam por ele." Ah, Jesus.